Aleluia. Meus irmãos, nós vamos colocar-nos em pé neste momento. Nós estaremos recebendo aqui o presbítero, nosso irmão Fábio, que estará ministrando a palavra de Deus. Cremos que Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração. Por isso, permaneça conosco, ouvindo o que Deus tem para falar com o seu coração, com os nossos corações essa noite, né? Ouçamos. Aleluia. Glória a Jesus. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Estou feliz, grato a Deus por esta rica oportunidade. Aproveitando o ensejo que os irmãos estão em pé, aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, seu capítulo 15. Aleluia, Jesus. Uma palavra da parte do Senhor para aqueles que nos assistem e aqueles que nos ouvem nesta tarde, nesta noite, que o Senhor possa alcançar a cada coração. Nós que estamos aqui, felizes porque a palavra de Deus nos alcançou. Amém, irmãos? Aleluia. Lucas, capítulo 15, e o verso 1 e 2, e depois o verso 11 em diante, que diz assim, o primeiro: E chegaram-se a eles todos os publicanos e pecadores para o ouvir. 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. O verso 11: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, ao qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Amém, irmãos? Pode tomar os vossos assentos. Que palavra para nós nesta começo de noite, e que Deus em Cristo Jesus, por intermédio da sua palavra, possa falar a cada coração neste dia de hoje, porque nós um dia tivemos essa experiência. Um dia a palavra de Deus, ela bateu, confrontou com a minha vida, com a tua vida, porque, irmãos, nós temos que reconhecer primeiramente uma coisa: nós não éramos dignos de nada, não éramos merecedores de nada, mas um dia a palavra de Deus fez guarida nos nossos corações, e hoje nós temos dentro de nós esta água viva, aleluia, que jorra para a vida eterna. Um dia nós presenciamos no nosso coração e na nossa vida esta alegria, que outra hora a gente não tínhamos. Outra hora para nós, as nossas alegrias, pastor, era momentos de prazeres, festas, oportunidades lá fora, portas,
isto tudo era uma mera alegria momentânea. Mas hoje, aqui na presença de Deus, a nossa alegria hoje ela é verdadeira e real. Aleluias. E nós, como povo de Deus, nós podemos, através, aleluia, deste canal, através das mídias sociais, dizer que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Aleluias. Um homem aqui que tinha toda a regalia, que todo ser humano, quem sabe um dia já teve. Mas Jesus, ele combate alguns doutores da lei, que vinha até ele, murmurando. Olha só o que diz o verso 2, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Olha só, que indagação. Era o questionamento que sempre adotavam para querer tirar o foco de Cristo. Porém, um desses doutores também chegaram para Jesus, dizendo que, por que Jesus, ele come juntamente com os doentes? Porque eles achavam somente que as pessoas boas que mereciam a atenção de Deus. Somente as pessoas boas que mereciam, boas assim entre aspas, que mereciam a atenção de Deus, é aquela que tinha um pouco mais de, era nobres, era aqueles que tinham um pouco mais de condição, era aqueles que tinham um pouco mais de fartura. Seriam essas a atenção de Cristo naquela época para essas pessoas? Mas o que Jesus diz? Jesus veio não para os sãos, mas para os doentes. E era esta palavra que os escribas, os fariseus, que os escribas não entendiam. Era isso que eles não entendiam. Quando vinham os publicanos e pecadores para ouvir Jesus, aleluias, aqui agora houve um choque, houve um conflito. E eu quero dizer que você que me ouve, você que está agora, que irá assistir esta programação, este culto, que muitos são as ideologias, que muitos são as filosofias que tentam atingir o seu coração, dizendo que você tem a verdade, que você lê um livro de autoajuda e você consegue se recuperar espiritualmente, você consegue se recuperar de uma situação. Mas eu quero te dizer que se você não atentar para a palavra de Deus, nada pode ser feito. Mas quando ouvimos a palavra de Deus, aleluia, tudo se faz novo em nossas vidas. Em nenhum outro nome é dado entre os homens pela qual devamos ser salvos, a não ser por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso primeiro homem, Adão, o representante de Deus na terra, esse falhou, este errou. E a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, assim também, por um homem, toda a humanidade foi salva por ele. Aleluia. A observar aquele que atentar para a palavra de Deus. Então, o filho pródigo, que nós vemos aqui nesse capítulo 15 de Lucas, vai falar da ovelha perdida, vai falar da dracma perdida e vai falar do homem que se perdeu. Ou seja, nós vemos aí a conjecturação de que Deus vai atrás do homem, que Deus dá a oportunidade para o homem. Deus dá hoje para a minha vida, como encontrei um dia com Ele, e Ele dá para a tua vida nessa noite, uma oportunidade. E esta oportunidade, ela vale mais do que dinheiro, vale mais do que riqueza, vale mais do que qualquer bens materiais que você pode ajuntar. Aleluias. Este homem, este moço, ele chegou um dia da sua vida que
ele tinha os seus benefícios, ele era filho, ele tinha os bens dos seus pais, porém ele não sabia usufruir, não sabia usar disso. E uma certa vez, ele chega diante do seu pai e diz: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Quando nós vemos o texto de Adão, em que ele se distancia, ele abandona, e quando ele peca, a humanidade peca junto com ele. Porém, queridos, Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ele veio para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Nós vemos no livro de Romanos, que ele diz que todos pecaram, e destituídos estávamos da glória de Deus, mas sendo justificados pela graça e redenção em Cristo Jesus. Então, há na antiga aliança, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, uma cultura em que era inadmissível isso. Cristo fazia uma parábola, uma analogia, uma alegoria, um simbolismo para trazer como parábola uma frase para o entendimento daquela nação que às vezes não compreendia. E quando Jesus traz essa parábola do filho pródigo, em que o seu pai estando vivo, ele pede a sua herança, isto era algo inadmissível naquela época, na cultura judaica, porque não se era uma coisa padronizada, pastor, pedir uma herança sendo o pai vivo. Então Jesus está querendo mostrar o erro em que os doutores da lei, em que os escribas e os fariseus adotavam, tendo direitos que eles achavam de ter o pai Abraão, de ter Moisés, de ter Jacó, os patriarcas, como uma referência para a sua vida, e não tendo o Deus verdadeiro como uma referência para a sua vida. Então, quem sabe, você que me ouve nessa noite, você acha que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele abriu mão de todas as coisas para que você viesse viver a sua vida dissolutamente, como diz aqui no verso 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, porque o seu pai deu, ele pediu, entregou para ele, e ele foi para uma terra longínqua. Então, assim, quando Adão pecou, que a humanidade caiu também em Adão, o Adão também, o segundo homem, o segundo Adão, ele ressurgiu para que o homem viesse ter salvação nele, em Cristo Jesus. Então, o homem hoje, ele se encontra distante de Deus, ele se encontra longe de Deus, por querer viver dissolutamente, achando que ele tem essas prioridades, esses direitos, mas eu quero dizer que Deus ainda tem observado o homem na face da terra, e que o homem pode ainda ter, nessa noite, a oportunidade de reconhecê-lo como único e verdadeiro Senhor e Salvador da sua vida. Este era um homem que tinha privilégios e direitos, mas inconsciente. Esse homem, esse jovem pródigo, ele tinha todos os direitos, todos os privilégios, porém ele não sabia usar, era inconscientemente, porque tudo era dele. Não é assim que os homens lá fora vivem dissolutamente? Porque quando abandonou na queda de Adão, o homem agora está desligado de Deus. Então, desligado de Deus, o homem vai buscar o que? Se realigar. É o que? Uma religião. Ele vai se realigar em alguma coisa. Então, ele não busca o padrão bíblico, ele busca se religar à sua vida espiritual em alguma coisa, em algum material, em alguma forma, em alguma coisa que Deus fez, formou para saciar a tua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, você que me ouve, nada disso tem trazido alegria para o teu coração.
Nada disso tem trazido felicidade para a sua alma, porque você se encontra ainda longínquo, desperdiçando toda a sua saúde, toda a sua vida, toda a sua alegria, aleluia, em prazeres fúteis, que não vai te trazer felicidade verdadeira, que não vai te trazer alegria verdadeira, é inútil. Muitas vezes você está aí sofrendo, você está entrando em portas que muitas das vezes não tem trazido para o teu coração alegria. E quem sabe você está igual aqui os fariseus e os escribas, vivendo de ideologias, de filosofias, vivendo um relativismo que ninguém tem uma verdade absoluta, e aquilo que você acha, aquilo que você pensa é a verdade. Mas eu quero te dizer, Jesus disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluias. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas das vezes você está procurando se realigar, você está procurando uma religião, você está procurando Deus em bens materiais, em formas geométricas, em objetos, e você não conseguiu preencher isso ainda. Sabe por quê? Porque a verdadeira alegria você só vai encontrar em Jesus Cristo. A verdadeira paz você vai só encontrar em Jesus Cristo. Aleluias. Então quero te convidar nessa noite a atentar para a palavra de Deus. Este jovem, ele inconscientemente tinha todos os privilégios. Ele foi desligado lá em Adão, e ele não se realigou ainda em Cristo Jesus, como segundo Adão, a qual ele veio, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluias. Porque muitas das vezes só pedimos a herança, ou só temos direito à herança quando o pai morre. E quem sabe você está desligado ainda, achando que a morte de Cristo não teve um resultado para a tua vida. Quem sabe você ainda carrega um Cristo falecido, um Cristo morto, e que não tenha dado nada, nenhum tipo de esperança de vida para você. Quem sabe você olha ainda uma imagem de um Cristo sofredor e morto. Mas eu quero te trazer aqui nessa noite uma palavra. Jesus, ele vive, ele ressuscitou, e ele está entre nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E você que está aqui nessa noite pode se alegrar na presença de Deus, porque o Senhor, ele é a nossa verdadeira alegria. Aleluia. A minha palavra é para você que está me ouvindo, é você que vai me assistir neste culto que o Senhor preparou para a tua vida. Quem sabe você está andando dissolutamente, está jogando tudo para cima, está vivendo de uma vida de regalias, de prazeres, mas não tem alegria no teu coração. É festas, é prazeres, é tudo isso, menos a palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que este pródigo, quando ele cai em si, ele vê que os trabalhadores de seu pai têm de tudo, e que o seu irmão mais velho tem de tudo. Ele se levanta, ele toma uma posição, ele percebe que ele precisa ser religado, não em Adão, mas em Cristo. Porque em Adão ainda tem muitos que estão ainda desligados, mas em Cristo, infelizmente, ainda tem muitos ainda que estão desligados. E é uma oportunidade para você que está me ouvindo. Jesus quer te religar, Jesus quer te ligar novamente a este cristianismo, a esta religião que vai te trazer alegria, que vai te trazer prazer, que vai te trazer gozo na tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele viu, ele se levantou, ele tomou uma posição, ele disse no verso 18 do capítulo 15 de Lucas: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores.
E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazer depressa a melhor roupa, vesti-lhe, ponde-lhe um anel na mão, sandália nos pés, trazei-o bezerros cevados, matai-o, comamos e alegremo-nos. Então a porta da graça está aberta. Jesus te convida, Jesus te chama, e Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então que nessa noite Jesus te dá uma oportunidade. Levanta-te, ergue a tua cabeça, sai da sua ideologia e da sua filosofia e deixa Cristo resplandecer no teu coração e na tua vida. Esta é a minha palavra de gratidão e a minha palavra para a tua vida nessa noite. Que Jesus possa entrar na tua vida, fazer guarida no seu coração e você hoje ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E não só uma criatura, mas ser chamado filho de Deus. Eu agradeço a minha essa oportunidade. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida. Você que está me ouvindo, não deixa esta oportunidade passar. Levanta-se. Perdi tudo, não tenho mais nada. Levanta-te. Jesus quer te ligar novamente com Deus, com o Pai, quer te trazer a verdadeira alegria. Em nome de Jesus eu agradeço essa oportunidade e passo a minha palavra para o pastor Benjamin. Deus abençoe. Aleluia. Quantos podem louvar a Deus, vão por essa palavra muito especial aos nossos corações? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e também será eternamente. Aquele que continua salvando, continua curando, continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. Está sempre passando o número do nosso WhatsApp, nós queremos orar por todos. E nós estaremos louvando a Deus juntamente com a irmã Rosângela nessa oportunidade.